prestam. Letícia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. E é um assunto bem polêmico, né? Que Uhum. nesse momento, mesmo com as chuvas, como você disse, as praias estão cheias, então as demandas também acabam aumentando. E é importante, agradeço inclusive o canal para que nós possamos orientar então os consumidores capixabas. Inclusive tem uma cartilha também, né, que vocês fizeram para que os consumidores tenham mais atenção também e possam dar uma olhadinha e já irem preparados para a praia. Isso, nós atualizamos a nossa cartilha, né? Porque o mercado ele é dinâmico, então no início de janeiro nós publicamos, ela está disponível no nosso site, para que todos os consumidores possam então ali consultar, porque o empoderamento do consumidor é o melhor fiscal. Quando o consumidor ele conhece os seus direitos e no ato de uma possível ação abusiva ele consegue se apropriar e ele mesmo ali se posicionar, a gente percebe que fica mais fácil para que o consumidor consiga exercer ali e garantir o seu direito. Uhum. Eu sei também que já tem alguns consumidores que já gritam logo para o Procon, olha, dá um pulinho aqui porque tal coisa está errada. Quais são os pontos principais de reclamação dos nossos consumidores capixabas? Nós temos ainda muitas práticas em relação à consumação mínima, embora Uhum. todos os anos a gente aborde esse assunto por meio das nossas fiscalizações, pelas orientações que são dadas tanto aos consumidores quanto aos comerciantes, e até com as sanções, né? Porque esses quiosques acabam sofrendo uma sanção administrativa, normalmente de uma multa. É, ainda é uma prática, então a gente ainda encontra quiosques, em especial quiosques, que colocam lá em cima da mesa um adesivo colocando a consumação mínima. Os 10% também tem sido um questionamento claro do consumidor. É preciso que ele esteja atento, porque, embora a gente chame de 10%, nem sempre essa taxa de serviço ela tem só 10%, ela pode vir com variantes, né? Pode ser 10, 12, 15, e é uma opção do consumidor. Ele não precisa se sentir constrangido, coagido a fazer essa contribuição, ou seja, ele vai fazer essa contribuição dos 10% caso ele tenha interesse. E a gente ainda percebe que há alguns estabelecimentos que usam um pouco de coação em relação ao consumidor. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a consumação mínima. Chegou aqui a pergunta da Rosana para a gente. Tem estabelecimento que cobra uma consumação mínima de R$ 10. E aí você fala, olha, não pode ter consumação mínima. Aí ele fala, não, mas é o mínimo do mínimo, ela está contando aqui. Como se outros lugares pudessem cobrar 50 e eu tivesse que pagar R$ 10 para estar ali, que é o preço de uma água de coco. Ela está dando como exemplo, né? É nenhuma, não é mínima da mínima, é nenhuma, não é isso, Letícia? A abusividade ela está na prática, ela não está no No valor, valor. né? Uhum. Então, independente do valor que está sendo cobrado, para que o consumidor sente-se à mesa, ela é uma prática abusiva, não pode de maneira nenhuma. Sejam Uhum. R$ 10, 5, não pode fazer esse condicionamento. Sobre os 10%, o garçom pode perguntar se o cliente vai pagar os 10% na hora que ele senta na mesa? Eu já vi isso acontecer. Ele pode perguntar, não é uma prática abusiva a cobrança. A prática abusiva é obrigar o consumidor ou coagir o consumidor. Ficar insistindo, dizer que, mas você teve um bom atendimento e mesmo assim você não vai contribuir. O consumidor, cabe a ele fazer ou não, e não é só porque ele foi bem ou mal atendido, pode ser que naquele momento ele não possa fazer aquele pagamento, ou ele não queira, e está tudo bem, é um direito dele. Então, não existe uma relação, por exemplo, a bom atendimento. A gente percebe muito isso, né? Muitas vezes está ali insistindo e falando, não, mas o meu salário vai sair daqui, não pode, o salário né? No caso aí é uma Uhum. questão trabalhista, obviamente, mas o salário do garçom não pode estar condicionado aos 10%, à contribuição. Isso é uma questão extra que, como eu disse, cabe ao consumidor essa decisão. E ele não pode, de maneira alguma, ser coagido, constrangido a pagar os 10%. Agora, tem muito quiosque, né? E a gente fala de quiosque porque é na beira da praia. Eles colocam cadeiras, mesas, guarda-sol, né? Para poder ficar nessas mesas. E se você chega com a sua cadeira de praia para colocar ali perto, ele não deixa.
A praia, eu falo que a praia ele é o lazer mais democrático, né? Todo mundo pode ir à praia, independente da renda, justamente porque é um bem público. Os quiosques, eles têm concessões municipais, eles têm um espaço que eles podem atuar, ou seja, eles podem colocar as cadeiras deles, eles podem, no caso, né, de ambulantes, por exemplo, que levam cadeiras e podem locar as cadeiras ou guarda-sol, enfim. É Uhum. uma prática que, se autorizada, né, precisa ter autorização do município, pode ser realizada, mas ele não pode mapear a praia e não permitir que um banhista saia da sua casa com sua cadeira, seu guarda-sol e não possa colocar na praia. Então, isso é Uhum. vedado também, não é só em relação ao PROCON, mas o próprio município, através do Código de Posturas, pode ser acionado também, porque essa prática ela é vedada. Eu Tem- posso levar da minha casa Uhum. e eu posso colocar na área que eu quiser a minha cadeira e meu guarda-sol. Eu já vi acontecer da pessoa colocar ali mais ou menos perto de um quiosque, né? Toalha e tal, Uhum. cadeira de praia, o guarda-sol, e o quiosque começou a colocar a mesa em volta, meio que fazendo pressão para a pessoa sair de lá. Feio, Feio, antidemocrático, né? não é? Inclusive, essa postura que, infelizmente, alguns quiosques ainda adotam, né, segundo o seu próprio relato, de querer segregar a praia, de querer separar as pessoas, né, dentro de um... Nem combina mais, é tão demodê isso, é Uhum. tão antiquado isso, né? Que a gente queira separar as pessoas pela classe social ou por qualquer outra razão, e não cabe, precisa até se avaliar se não há outras infrações aí Uhum. pré-estabelecidas, como um preconceito social ou um racismo, enfim, a gente precisa analisar quais são as outras questões que estão por trás dessas atitudes. Mas em relação ao consumidor, ele pode ficar tranquilo, ele pode ter a certeza de que a praia é democrática, ele pode sim, não existe essa vedação, ninguém pode ficar cercando e te expulsando da praia porque você não está consumindo em determinado local. Uhum. Temos mais pergunta aqui da nossa audiência, Claro. Letícia. É isso, Patrícia. Vou reproduzir aqui o áudio do Magno. Bom dia, Rádio CBN, eu sou Magno de Vila Velha. A minha pergunta é sobre os donos de quiosque. Qual é o limite que eles podem estar utilizando entre das mesas e cadeiras na areia da praia? Porque tem uns que chegam a abusar, né? Eu gostaria de saber qual que é o limite permitido para que eles usem as mesas na areia da praia. Letícia, normalmente as prefeituras determinam quantas mesas cada quiosque pode colocar, não é? Não existe isso? Perfeito, exatamente. Então, assim, é uma concessão que o município exerce, né? Que ele é o responsável, mas essa consulta, ela pode ser feita ao município, né? Então, Uhum. assim, eu não sei de todos os municípios ou de todos os quiosques, porque há variantes, mas é uma concessão, e que, se perceber que há uma diferença muito grande de um quiosque para outro, pode haver um indício de que alguém está extrapolando, né? Porque ninguém deixaria de aproveitar o espaço da praia se tivesse autorização. Então, Uhum. se quiser também pode formalizar a sua denúncia aqui no PROCON, que nós podemos fazer o acompanhamento real dessa demanda, que a gente solicita documento, notifica. Aliás, eu já vou aproveitar que está chegando a reclamação e vou fazer uma notificação ao município de Vila Velha, então, para que a gente possa trazer essa resposta e, se houver alguma abusividade, a gente fazer as sanções cabíveis. E olha só, tem mais uma de lá. Olha, A Ana está aqui dizendo que em Taparica tem um quiosque que cobra R$ 50 só para a pessoa sentar, se ela não quiser consumir. Ou seja, você vai sentar, você não vai consumir nada, R$ 50. E tem um outro aqui, Nem o para Alex. consumir, muito menos para não consumir. Pois é. Tem um outro aqui, Letícia. Nossa, ouve isso. Domingo eu sentei num quiosque com a minha família. E estava portando aí um cooler, né? Um porta-bebidas, né? E o comerciante exigiu R$ 200 pela mesa que eles estavam sentados, em 6 pessoas. Ele estava com um cooler do lado, né?
Não diz aqui se ele estava com bebida ou não, mas ele estava com um cooler do lado e o quiosque cobrou R$ 200 para os 6 continuarem ali. Não, é a prática vedada. Essa questão de você cobrar, fazer uma consumação mínima, cobrar, que é uma consumação mínima, né? Está dizendo, olha, para você ficar aqui, você vai precisar consumir no mínimo R$ 200. É uma prática vedada. Ele não pode fazer isso de nenhuma forma. Uhum. Não, agora o Alex me chamou a atenção para uma outra coisa, porque, por exemplo, se eu vou com a minha família e eu levo um cooler com bebida, eu posso até não consumir a bebida no quiosque, mas eu vou comer alguma coisa no quiosque, de repente, né? Eles podem olhar de cara feia ou proibir você sentar porque você está levando a bebida? Você é obrigado a consumir tudo lá? Não, você não é obrigado a consumir tudo lá. Você pode, inclusive, consumir em outros estabelecimentos, né? Às vezes você vai e compra um milho, um picolé, algo que está passando. Então, não é vedado, né? Claro que, assim, é preciso, a gente fala muito isso, é preciso ter harmonização na relação de consumo, né? O quiosque, ele está ali, ele precisa fazer a sua renda, ele precisa... Então, ele pode impor alguns limites, ele pode impor algumas regras, mas isso precisa estar claro, precisa estar eficaz, não pode ser uma postura para uma mesa, outra postura para outra, precisa ser algo muito bem equilibrado. Mas está bem preocupante essa questão dos quiosques aí, pelo que os consumidores estão trazendo hoje. E tem outra que agora é de Vitória. O Alexandra dizendo que tem quiosque na Praia de Camburi, que o garçom está cobrando couvert artístico de cada pessoa e não por mesa. Ele pode cobrar por pessoa, desde que isso esteja claro antes do consumidor começar a consumir. Ou seja, ou isso precisa estar no cardápio, ou isso precisa estar preferencialmente ostensivo antes do consumidor entrar. Até porque o cardápio precisa estar na entrada do estabelecimento. Então, ali, ou no cardápio na entrada, ou através de uma plaquinha, ele precisa dizer que cobra-se couvert artístico, quanto que se cobra por couvert artístico, né? E no caso, aí claramente por pessoa. E também é obrigatório que tenha uma música ao vivo, né? Uma atração ao vivo, não pode ser uma musiquinha que esteja passando. Então, nesse sentido, pode cobrar sim, por pessoa, mas isso precisa estar informado de forma antecipada. Ou seja, o couvert é para o artista que estiver tocando. Música eletrônica não tem couvert. Exatamente. Olha só, não é só a Grande Vitória, não. A gente tem informação aqui do sul do estado, Meiaípe, Guarapari, os ouvintes dizendo que eles cobram pelo aluguel da cadeira. Pode isso? Se for um aluguel da cadeira, ou seja, cadeira de praia, guarda-sol, isso vai depender também da concessão. Aquele quiosque está com autorização para fazer isso, né? Assim como a gente tem... eu estive em Guarapari no final de semana e aí a gente tinha lá as pessoas que estão com a camisa autorizado pela Prefeitura de Guarapari para fazer locação de cadeiras e guarda-sol. Pode, se estiver autorizado pelo município. Tá? Isso não tem problema. O que ele não pode é pegar as cadeiras do quiosque e alugar. A cadeira mesmo, as mesas, né? Aquelas, e fazer a locação, porque ali está ligada a concessão para venda no quiosque. E não porque porque senão é uma consumação mínima mascarada, né? Entendi, camuflada. E não é só Meiaípe, não, no norte também, né, Adalberto? É isso também, Patrícia. Estava lembrando aqui recentemente, não, no finalzinho do ano passado, Patrícia, eu estive em Itaúnas e também passei por uma situação desse tipo, que eu fiquei justamente na dúvida se era permitida essa cobrança